Nós vamos falar um pouquinho de fé e espero que eu entretenha vocês aqui por uns 40 minutos, mais ou menos, de forma que a gente possa sair daqui com alguma coisa nova. Mas antes de falar da fé, nós precisamos falar de Kardec. Agora que acabou o ano, começou o ano novo, não é? Nós precisamos parar de rebeldia. E qual é a nossa maior rebeldia? A gente está longe dos livros. Mas a proposta é leve, é suave, não se preocupem, é bem devagarzinho. Nós vamos propor a vocês que nós precisamos se aproximar um pouquinho das obras de Kardec, mas principalmente do Livro dos Espíritos. A gente está muito distante desse Livro dos Espíritos e lá tem respostas tão impressionantes, tão fabulosas, e a gente fica às vezes numa dúvida, a gente vive às vezes um drama e tem tudo respondido lá. E aí nós podemos nos instruir sozinhos, e aí vem a chave do negócio, e sozinhos a gente muitas vezes pode sair de um monte de problemas com essa leitura, com a leitura do Livro dos Espíritos. Então, a ideia é que a gente reserve, 5 minutos por dia. Quando a gente fala 5 minutos, todo mundo fala, mas 5 minutos é fácil, não é? É fácil para fazer um monte de coisa, mas para ler o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Então a sugestão é mais ou menos igual àquela de academia. Sabe aquela de academia? Ah, eu vou à tarde na academia. Não, eu vou à noite. Sabe que hora que você vai? Hora nenhuma, né? Então tem que levantar, pisar duro e falar, 5 minutos é agora mesmo, é na hora que levanta. Acabou 5 minutos, fez a sua parte, outro dia. É que nem na academia, a gente fica o dia inteiro enrolando para ir na academia, depois chega lá, faz um negócio lá em 40, 50 minutos, fala, nossa, tão rápido, tão fácil, não sei por que eu fico enrolando tanto, né? Então, a ideia é que a gente se aproxime de um Livro dos Espíritos e faça uma leitura assim, a princípio não precisa ser uma leitura muito profunda, a gente vai pegando os temas que mais nos interessam, então tem diversos temas interessantes lá, então tem casamento, tem divórcio, tem guerra. E tem que ver na internet um especialista falar de guerra. Não, já está respondido há 150 anos atrás sobre isso. Quem promove a guerra, por que a guerra existe? Está escrito lá, nem precisamos se preocupar mais com isso. Deixa eles guerrearem lá em paz, a gente vai tratar das nossas coisas, tá certo? E seguir em frente. Então, é assustador falar isso, deixa eles guerrearem em paz, né? Não é assustador falar isso? Mas pensem bem, né? O que a gente pode interferir numa guerra, meu Deus do céu? Não sei, com uma prece, com um bom pensamento. A gente que é Zé Povinho, que não manda nada em lugar nenhum e coisa nenhuma. Imaginem só, não é? Nem os que estão lá, os protagonistas, muitas vezes não conseguem fazer nada. Mas enfim, está respondido lá, a gente vai saber que é a predominância do egoísmo. Enquanto houver egoísmo no mundo dessa natureza, dessa forma, vai haver guerra. Então isso não é uma coisa que tem que nos assustar. O que tem que nos assustar é que nós temos que combater o nosso egoísmo pessoal, porque o egoísmo de uma nação é um pouquinho de egoísmo de cada um dos componentes da nação. Então, se a gente combater o nosso, cada um combatendo o seu, a gente vai reduzindo isso e vai sumindo com essa ideia de guerra, sumindo com essa ideia de extermínio, com essas coisas que tem aí os cavaleiros do Apocalipse, né? Que muitas vezes ficam prevendo esses extermínios em massa aí, né? E outra coisa também, nós temos Jesus no comando, acima de Jesus temos Deus, Jesus é o governador do planeta, e quando o negócio fica muito assim, é que nem a gente em casa, mais ou menos. Os filhos estão lá brigando, você está sossegadão lá vendo o jogo, aí os filhos estão brigando, daqui a pouco o negócio começa a ficar meio sem controle, aí você tem que levantar do sofá e ir lá resolver, não é isso? Então, Jesus dá liberdade para a gente vai indo, vai aprontando, abusando, fazendo o que quer, certo? Mas tem uma hora que sai do controle. Quando sai do controle, ele vai se levantar, obviamente vai resolver essa situação da melhor forma possível. Então, a melhor forma possível, a gente não sabe qual é, mas ele sabe. Os filhos também não sabem. Tem pai que é bravo para chuchu, resolve com chinelo, com cinta, né? Outros resolvem com punição, outros resolvem, cada um resolve de um jeito. Então, quando tem que resolver, a gente tem que resolver, não tem jeito. Então a ideia é essa, aproximar-se do Livro dos Espíritos, o quanto pudermos, 5 minutinhos, 2, 3 perguntinhas por dia é facinho. Em um ano a gente vira o Livro dos Espíritos facinho. E é assim,
perguntar com a vontade de aprender, com a vontade de saber. Por isso que é importante a gente ir avançando. Conforme vai buscando interesse, tem diversos assuntos, inclusive assuntos modernos. Então a gente vai lá, busca o que é interessante para a gente, mas vai conhecer a resposta dos espíritos. Por que isso é importante? Porque os espíritos já não têm mais o corpo, já têm a experiência que for necessária para nos orientar, para nos ajudar. Quem dera a gente pudesse consultar os nossos vozinhos e as nossas vozinhas de alguma coisa, para que eles nos orientassem, né, a melhor diretriz daquilo que eles já viveram, da experiência que eles já tiveram. Como seria bom se a gente aproveitasse a experiência deles, não é? Só que a gente às vezes quer bater a cabeça pela gente mesmo, e aí a gente bate a cabeça, fica com a cabeça doendo aí um tempão, né? Mas é a nossa forma de ser. Então o livro está lá, nós podemos nos aconselhar com ele, podemos conhecer com ele, e isso é uma espécie de necessidade do pretendente à doutrina espírita. É uma necessidade. É lógico que além do mais tem os cursos que a casa oferece, as reuniões de assistência espiritual, né? Mas a gente não pode vir aqui só com um objetivo, a gente tem que vir com diversos outros, porque a doutrina não veio aqui. Agora pode parecer estranho o que eu vou falar, né? Nós não estamos aqui só para curar corpo, muito mais do que isso, né? Já pensaram quando a gente conseguir achar uma forma de se melhorar em espírito? O corpinho reage do jeito que o espírito está reagindo. Então, se nós temos um probleminha no corpo, é sinal de que tem alguma coisinha lá dentro da gente que precisa renovar, que precisa mudar. Só que assim, a gente estava num quartinho escuro antes da doutrina, mas agora a gente tem todo o entendimento que é possível. E aí a gente acende a luz e pensa, olha, o que está me incomodando é isso aqui. É esse sentimento, é essa raiva, é esse rancor, é essas coisas que estão me atrapalhando, me incomodando, me causando dissabores de saúde. Ou então a gente vai descobrir o seguinte, vai descobrir que nós não estamos aqui pela primeira vez, e a gente vai entender uma coisa que é muito, 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 muito legal. Hoje a gente é bonzinho, não é? A gente só tem vontade assim de vez em quando, não é? Só tem de vez em quando vontade, mas se hoje a gente tem vontade, sabe o que a gente fez no passado? A gente tem vontade de dar um chazinho da meia-noite para alguém, assim, né? Mas só fica na vontade hoje. Mas imagine no passado o que a gente fazia com os nossos rivais, olha só, não é? Então, a gente tem compromisso do passado, todos nós temos. Aqui na Terra não tem ninguém que não tenha um problema no passado, ninguém, porque se não tivesse, não ia precisar vir para cá. Tem tanto planeta maravilhoso por aí, veio para a Terra, é meio forçado a vir para cá, sabe? A gente é meio espinetado a vir para a Terra, porque é o lugar onde a gente precisa se recompor, se melhorar, é um hospital, uma penitenciária, uma escola, é um lugar de espírito com problemas. A Terra é um lugar de espíritos com problemas. Por isso que a gente não pode se incomodar muito com o problema dos outros. Sabe que no hospício, um louco fica cuidando da vida do outro, e é um problema muito grande esse, né? Então ele não consegue se concentrar no problema dele, porque ele acha que ele é são, ele não acha que ele é louco. E aí ele quer se concentrar no problema do outro. Então aqui na Terra, nós estamos para resolver os nossos problemas íntimos morais. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, tem 1 milhão a população inteira tem problemas morais. Então você vai pegar um ônibus, por exemplo, é natural que alguém esteja lá com o calo apertado, bravo, xingando, falando coisa que não deve. É natural que isso aconteça. No trânsito, não é natural que as pessoas no trânsito façam coisas que não deviam fazer, não é? Falem coisas que não deviam falar, não é natural que isso aconteça no trânsito? Porque os espíritos são imperfeitos. É por isso, só por essa razão. Os nossos filhos são espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós precisamos focar e observar aonde nós podemos melhorar, como nós podemos fazer para melhorar. E está aí o livro do Kardec, que vai ajudar enormemente, dar uma força muito grande. É mesmo como aprender a fazer um bolo. A pessoa fala para você pelo telefone como fazer um bolo. Aí você vai lá e tenta fazer por aquilo que você lembra que a pessoa falou, né?
Então tem uma receita bonitinha, escrita no papel com todos os detalhes, forno a 240 graus, 2 pitadinhas de 5 gramas cada uma de sal, sabe? Um negócio assim, um pulo do gato. Aí a gente faz o bolo direitinho, porque está lá escrito, não é? Então o expositor erra, fala coisa que não deve, mas o livro está lá escrito, tudo certinho, como nós devemos entender e como nós devemos aprender, tá certo? E aí, um outro problema aqui agora, passando para o nosso tema, é muito complicado, porque a gente arruma tempo para um monte de coisa, não arruma, mas não arruma tempo nenhum para conversar com o Criador. Hoje em dia, com rede social, olha, as pessoas podem falar assim, eu não gosto de ler, pode falar, mas nós somos quase obrigados a ler um monte de coisa durante o dia. Não sei se vocês também têm isso, mas todo mundo hoje em dia tem, né? Então você vai ler lá Lamentação, vai ler um monte de coisa que você não precisava ler, vai ler um monte de coisa legal, engraçada, bonita, feia, vai ler um monte de coisa. Provocação, vai gente querer te irritar. O problema não é a leitura, mas a direção que nós estamos dando para a leitura. Esse é o grande problema. E aí as pessoas falam assim, bom, tem que conversar com Deus às 6 horas da manhã, né? A hora que acorda, às 7 horas ou 10 horas da manhã, não sei a hora que vocês acordam, meio-dia ou 2 horas da tarde, talvez, não sei, né? Cada um acorda numa hora, né? E a gente fala assim, olha Senhor, agora é a hora de falar, é o seguinte, tem mais o que fazer, hein? Conversar com o Senhor é só na hora que eu acordo, às 6 horas, 7 horas, né? Mas a gente responde, tem lá grupinhos sociais, você conversa, manda 10, 15, 20, 30, 50 recados às vezes para uma pessoa, pessoas do trabalho, encarregado, chefe, dono da empresa, parentes, amigos, familiares, a gente tem lá o marido, a esposa, o filho, que a gente conversa praticamente o dia inteiro, e com o Criador, a gente fala assim, agora é hora de dormir, então é hora de fazer a prece, hein, Senhor? Essa é a hora que eu converso com o Senhor, hein? Não fica me incomodando mais, porque eu tenho mais o que fazer, né? Aí a gente faz a prece na hora de se deitar, ou na hora de se levantar, ou as 2 vezes, que já é uma sumidade, né? Quem faz 2 preces por dia já pode ganhar o prêmio do recorde, tem o prêmio do Guinness, né? Do Guinness Book, pode ganhar, né? Então a gente tem condições e precisa se aproximar mais do Criador. Os Espíritos falam para a gente no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que é preciso a gente sempre levantar o pensamento para o Criador. Um trabalho bem sucedido, uma dificuldade, uma facilidade, uma alegria, uma tristeza. Poxa Senhor, olha, o dia foi difícil, obrigado Senhor, consegui chegar a tempo. Nossa, graças a Deus deu tudo certo. Deu certo lá naquela reunião, no banco, o contrato, ou sei lá o que, o telhado, o moço conseguiu vir aí arrumar o telhado, sabe, umas coisas assim. Agradecer o Criador por isso. Normalmente a gente se socorre do Criador apenas quando? Na hora da dor, né? Aliás, dá a impressão que é o criador, né? Por isso que a gente se refere só quando cria alguma dor, aí a gente, né? Aí a gente se volta para ele. E não raras vezes a gente ainda pede para alguém, você vai lá na casa espírita, você vai lá na missa, você vai lá no culto evangélico, leva lá o meu nome, pede para Deus lá, pede para o meu filho, pede para minha filha, né? Reza para mim que eu estou precisando, né? As pessoas têm uma ideia assim de que a outra pessoa é melhor do que ela para fazer uma prece. Na maioria das vezes é mesmo, né? Porque a pessoa está tão longe disso, está tão envolvida com tantas coisas na terra, no mundo, que ela está envolvida com outras coisas, ela nem se incomoda. Mas a gente precisa conversar melhor, mais e melhor com o Criador. Porque aí o que acontece? Ele responde para a gente, de uma forma que muitas vezes a gente não entende, mas ele responde. A Alta de Souza tem uma poesia bonitinha que fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas
as mais simples, as menores, as mais insignificantes. Olha o que ela fala: são ouvidas no espaço ilimitado. Olha que coisa, a gente nem pensa nisso, nem imagina isso. Dá para ter uma ideia hoje? Está me ocorrendo aqui uma coisa, né? Como que a gente pode ter aqui, sei lá, aqui dentro, 50 telefones diferentes um do outro e todos eles funcionam e cada um pode ligar para um número diferente em algum lugar? Olha só, que interessante. E isso é uma coisa material aqui da Terra. Então ela fala: tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Olha ela explicando para a gente como que funciona o mecanismo da prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. A gente pede pela mensagem articulada, né, pela palavra articulada, pensamento articulado, e recebe normalmente pela emoção. A gente nunca percebe isso, né? Então, o outro problema grave que me ocorre agora, a gente tampa o coração, tampa o emocional, muitas vezes trava o emocional. Porque você está no trânsito, por exemplo, e aí alguém se desentende com você, ou te faz uma malcriação, qualquer coisa. Então, você recebe uma informação emocional, fala, esquece, perdoa, segue em frente, não dê bola para isso. E o que a gente faz? Normalmente, não é? Normalmente a gente quer criar confusão, não é mesmo? Então, é importante a gente entender que qualquer súplica ao Criador pode ser ouvida. Então a gente pode pedir para Ele, por exemplo, por um familiar doente, mas não que cure a doença muitas vezes, porque o Pai é que sabe se deve curar ou não, né? Mas que dê para ele o que for melhor. Às vezes a pessoa precisa do problema de saúde, é difícil a gente entender isso, né? A gente às vezes tem um probleminha de saúde qualquer, a gente não quer aceitar de jeito nenhum. E aí o que acontece? A gente acha que Deus não responde, que Deus não existe, que Deus, o Espírito e não sei o que, não ajuda, não intervém, não façam nada disso. E na verdade, nós muitas vezes precisamos passar por essas dificuldades. É mais ou menos assim. A gente deve 1.000, e aí o credor fala assim, pode pagar 100 no lugar dos 1.000. Sabe o que a gente fala? Eu posso dar R$2? É isso que a gente fala. Quando a gente quer se livrar desses problemas que a gente tem, basicamente é isso. A gente tem uma dívida muito alta, ele já autoriza a pagar o mais baixo possível e a gente não quer pagar nada. Na maioria das vezes não quer pagar nada. Então, os problemas graves que nos ocorrem estão perto da gente, fazem parte da gente. Não foi ninguém que criou para a gente. Outra coisa que a gente também tem dificuldade, misericórdia, a gente sempre acha que é vítima, não é mesmo? Lá em casa, por exemplo, vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito séria, né? Relaxar um pouco, né? Lá em casa, por exemplo, eu já sei que eu nunca tenho razão. Eu já estou conformado, não tenho razão. Não, você tem razão, é verdade, você tem razão. Então, quando acontece qualquer coisa, tem razão. E aí você vai no comércio, por exemplo, se for uma mulher que está atendendo você, vai falar assim, você falou errado. O que você pediu foi errado. Não, você tem razão, pedi errado mesmo. Mas desculpa, corrige, por favor, o pedido. A gente começa a entender, né, que nós precisamos pacificar as nossas formas de agir. A gente precisa diminuir, a gente precisa se apertar, muitas vezes se sacrificar, não raras vezes se sacrificar, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. É muito difícil a gente ver uma pessoa evoluindo na vida folgada, nas coisas fáceis, na vida livre, na vida liberta. É difícil evoluir assim. Muitas vezes a gente evolui no espinetão. Se o nosso trabalho não exigisse que a gente chegasse lá 8 horas da manhã,
Me parece que tem o Google, por exemplo, parece que a pessoa entra a hora que quer, sai a hora que quer, parece que é assim, não tenho certeza, mas parece que é assim, né? Imaginem a gente nesse nível de entendimento. Não, acho que eu não vou hoje não, vou só amanhã. Hoje eu só vou meio-dia. Então a gente sabe que tem aquele compromisso, sabe que precisa chegar naquela hora direitinho, e isso vai nos ajudando a disciplinar-se. Devagarzinho a gente vai se disciplinando. Então às vezes a gente precisa de algumas rédeas para a gente poder caminhar melhor, disciplinadamente e seguir em frente. Porque em facilidade é muito difícil a gente crescer e acontecer alguma coisa muito boa para a gente. Mas vamos voltar à prece normalmente. Será que ela funciona? Aí as pessoas falam do merecimento, mas em sã consciência. Estou pensando aqui o que falar, porque daqui a pouco eu vou falar assim, nossa, o cara veio falar de prece, veio falar se a prece funciona e acabou com a prece, ninguém vai fazer mais prece, porque vai falar assim de merecimento. Olha que eu ia falar de merecimento. A gente acha que tem merecimento em alguma coisa? Que merecimento que a gente tem, pelo amor de Deus? Pensem bem, qual é o nosso merecimento? Não, é que eu nasci aqui em Pirituba, sou merecedor do serviço público de Pirituba, da ponte que faz 50 anos que não termina, né? Não é merecedor? Essa ponte eu ouvi falar que é isso mesmo, tem um tempão essa ponte aí, né? Desde a década de 60, fizeram até um baile de carnaval lá perto da ponte e tal, mas até hoje entra governo, sai governo e a ponte está lá por fazer, né? Eu acho que eles têm que desapropriar o shopping, esse é o problema, viu? Por isso que não... Ou então o condomínio, né? O condomínio... Meu nome do condomínio, meu Deus do céu? Portal dos Bandeirantes. Já morei aí no Portal dos Bandeirantes. Então tem que desapropriar o Portal dos Bandeirantes, senão não dá para terminar a ponte. Então acho que é por isso que não termina, né? Mas o que a gente tem de merecimento? Pensem bem. Aí a gente está na escola, por exemplo, chega o final do ano, passou de ano? Passou. Mas passou raspando em tudo. Aí o pai fala, bom, você tem merecimento, você passou de ano, mas no fundo a gente merece alguma coisa? Pensem bem. Mas ele passou de ano, né? Mas passou raspando em tudo. E outra, se a cinta não ficasse pendurada na porta do quarto, ele não levantava dia nenhum para ir para a escola. Eu não falei de bater, ela só fica pendurada lá, e não me levem a mal, hein, bom. Então, vejam, aí nós, em sã consciência, aí tem merecimento, eu tenho merecimento porque aguentei meu marido 40 anos, esse aí pode ser que tenha merecimento, essa daí pode, aguentei meu marido 50, mas eu estou falando 40, 50 anos, não é coisa de 5 anos, 3 anos, 2 anos, que os casamentos de hoje é isso que dura, né, de 6 anos, 4 anos, 5 anos, né? Eu tenho merecimento, sei lá, fiz o trabalho direitinho, paguei o aluguel em dia. Olha os merecimentos que a gente acha que tem, né? Nunca fiz nada de errado. Olha só os merecimentos que a gente tem. Isso é pura e simples obrigação, né? Não fazer nada errado. Tem aquela história da pessoa que está presa lá e fala assim, está preso e está indo bem porque está com bom comportamento. Mas não é obrigação dele ter bom comportamento na prisão? Pelo amor de Deus. Não é? Então, é que nem o filho. Aí passa o domingo e fala, pai, hoje eu fiquei quietinho, não dei trabalho para o senhor, né? É o merecimento dele, né? Mereceu, né? Mereceu. Então a gente em sã consciência consegue alcançar algum merecimento que a gente possa ter? É muito difícil. Então, às vezes, claro, eu não estou desmerecendo o trabalho, o esforço, não é nada disso. Em tom de brincadeira, a gente tem que olhar para a gente mesmo e ser sincero com a gente mesmo, não é? Porque no fundo, a gente conspira, a gente pensa mal, a gente fofoca, a gente faz um monte de coisa. E aí, a gente pensa que tem merecimento. Aí você faz a prece e fala assim, eu vou receber o que eu estou pedindo aqui porque eu tenho merecimento. Promoção na empresa. Tem merecimento, né? É claro, muita gente tem mesmo, claro, né? Mas vamos pensar assim, friamente. Qual o merecimento que nós poderíamos oferecer para o Criador? Eu estou encarnado aqui e não estou dando trabalho. Tá bom, mas isso é simples obrigação, praticamente é isso, né? Praticamente é.
Ah, eu estou estudando, estou trabalhando, estou cuidando da minha família. Desculpe, mas eu acho que isso também é simples obrigação, não é mesmo? Aí alguém pode perguntar assim, mas então qual o merecimento? A gente está se abnegando, ou está se anulando em favor de alguma causa ou de alguém? A gente está fazendo isso? A gente está operando no bem? A gente está trabalhando no bem do semelhante? A gente está realizando alguma coisa para o progresso do nosso semelhante? Talvez isso seja merecimento. Mas se a gente está assim, não fazendo mal, olha que coisa interessante. Lá no livro dos Espíritos está escrito assim, que não fazer o bem já é o quê? Já é o mal. É mais ou menos igual aquela história, sabe aquela história assim, que tem um muro do inferno e quem está em cima do muro já está no inferno. Ele não está no meio, não está indeciso, ele já está no inferno. Então é mais ou menos isso. Então a gente precisa pensar no bem, na prática do bem, ganhar merecimentos assim, trabalhando em favor do semelhante, abnegando, sacrificando, sacrifício. O pai de família que se sacrifica, muitas vezes trabalha anos e anos e anos em favor da família, praticamente não reserva nada para si, é o tempo todo lá, as despesas familiares, ele trabalha para atender a família, sacrifício. A mãe de família também, algumas delas fazem o papel de pai, sacrifício constante, se esquecem. Hoje eu ouvi o Haroldo Dutra falando uma coisa interessante, ele falou assim, a gente tem biografia de um monte de gente importante, né? Mas a gente não tem nenhuma biografia da mãe dessas pessoas, que na maioria das vezes se sacrificaram para elas chegarem lá, né? Ajudaram, fizeram tudo que podiam, colocaram tudo que podiam, todos os recursos que podiam, fizeram tudo que podiam, e ninguém lembra delas. Aí está o sacrifício, olha só, abnegação, esquecimento, sacrifício, aí é que está o merecimento. Ah, mas eu tenho um pouco disso, ótimo, maravilha, a sua prece abre portas, e algumas não abrem apenas portas, elas arrebentam as portas do céu. Então, quando tem merecimento, é tão assim interessante, porque a pessoa fala, aqui Senhor, olha o que está acontecendo aqui. Ela nem faz mais nada, passa uns dias lá, o negócio resolve sozinho. Olha o merecimento. Aí a pessoa liga para você e fala assim, estou precisando de uma cadeira de roda. Se a pessoa tem merecimento, e ela fala com você, passa uma hora, 2 horas, um dia, 2 dias, fala, já consegui. Olha só o que é o merecimento. Então, são coisas que nós precisamos construir para nós. Merecimento. E aí, é assim, a gente não precisa nem ficar de joelho no milho. Antigamente ficava, você pegou esse tempo aí, Maurão? De joelho no milho? No canto da sala? Acho que é por isso que ele tem essa voz de locutor, né? Ficava ajoelhado lá e mandava rezar ainda. Ficava rezando aí, hein? Não reza não, pô. Não reza pra você ver, né? Então, e aí a gente nem vai precisar de muito. É uma conversinha com o Criador. Quer um exemplo? Um exemplo interessante. Eu não posso mais falar de mim nas palestras, que eu recebi muita censura por isso. Mas eu tenho um amigo que teve um filho. E tem um filho. Aí o filho dele ficou internado no hospital, né? Ele ficou lá 1 mês no hospital, ele tinha uma infecção que não saía nunca, a febre todo dia. E um amigo dele falou, estou sentindo falta, você faz umas coisas aqui de vez em quando, você não veio mais, o que aconteceu? Você sumiu? É que meu filho está doente, estou lá todo dia com ele à noite, a esposa fica de manhã, e eu durante o dia, eu fico à noite, ele estava conversando comigo isso aí, né? Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, pode deixar que eu vou conversar com o Bezerra de Menezes. Eu falei, misericórdia. Fiquei quieto, né? A gente que é Zé Povinho, vai falar com o Bezerra de Menezes, sei lá, a gente não consegue nem, sei lá, falar com o administrador regional aqui do bairro, vai falar com o Bezerra de Menezes, pelo amor de Deus, né?
Aliás, a gente nem sabe quem é, e nem sabe onde ele trabalha, nem onde ele mora, nem nada, né, dele. Isso aí é um cargo, assim, invisível. Bom, aí tá lá o homem lá, com o filho no hospital à noite, vem a mulher fazer algum procedimentozinho no nenê, na criança, 3 anos, 4 anos. Ela olha uma manchinha na barriga dele, meu Deus do céu, pá, bate um botão lá, toca um sino, vem todo mundo, isola o menino, tira ele da sala, leva ele embora, junto com o pai, vai todo mundo embora, desfaz o quarto, porque teve uma suspeita de uma doença contagiosa. Aí ele disse para mim que ele foi para o quarto, sozinho com o filho, isoladão, lá tinha televisão, uma cama só para ele, sossegadão. Ele falou, nossa, mas isso até que foi bom, né? Hospital público, Instituto da Criança, aqui do Hospital das Clínicas, né? Muito bem, ótimo. No dia seguinte, quem vai lá? Vai lá o médico responsável pela ala, para ver a tal mancha no menino. E junto com ele, 20 médicos residentes. Escuta, que mancha é essa? Isso não é nada. Isso aqui não é nada. Por que esse menino está aqui até hoje? O que vocês estão dando para ele, seus burros? O médico falou assim com os residentes. Meu Deus do céu. Dando esse aqui. Joga essas porcarias tudo fora. Não pode dar isso aí para o menino? Tem que trocar o remédio dele? Trocou o remédio dele, sabe o que aconteceu? No mesmo dia ele saiu. O menino saiu. Aí eu estou saindo todo... Eu não, o meu amigo está saindo todo pimpão lá, né? Todo pimpão com o nenê na mão lá, cheio de presente, né? Ficar doente e ganhar presente, tudo. Peso na consciência é terrível, né? Cheio de presentão lá, todo mundo cumprimentando ele, 1 mês de hospital, sossegadão, tá? Muito bem. Aí me lembro da conversa do homem lá do Bezerra de Menezes. Eu falei, misericórdia. E não é que ela falou mesmo com o Bezerra de Menezes? Um dia o menino saiu do hospital. Em um dia. Ah, mas foi coincidência. Pode ter sido. Mas a mulher falou, pera um pouco, eu vou falar com o Bezerra de Menezes. Em um dia o menino saiu. Aí você pensa, meu Deus do céu, será que foi coincidência? Se vê que de vez em quando eu ligava assim, né? Oh, sabe o que é? Eu estou com o corpinho meio doente, assim, sabe? Vai tomar remédio. Nunca mais ela falou que ia falar com o Bezerra, tá vendo? Porque é casos e casos, não é mesmo? Ai, tô com a unha encravada, vai no manicure, vai no, como é que chama aquele negócio de cortar unha lá? Podólogo. O homem tem medo até de cortar a unha, né? Unha encravada, né? Quer fazer uma cirurgia, tomar anestesia geral, é um negócio, ficar internado, né? Para cortar uma unha encravada, imagina só, né? Como que o homem tem uma coragem lascada com essas coisas, né? Enfrenta qualquer pessoa na rua, no trânsito, no ônibus, chama para briga, mas a unha encravou, ai meu Deus do céu, é um dilema, é um problema, né? Você vê como que é, né? Então, merecimento, nós podemos construir. Com o merecimento, nós não precisamos de muita coisa. O segundo e último exemplo, aquele relógio funciona, né? Funciona. Sim. Eu tenho mais 1 minuto? Mais 1 minuto? Tem mais 5? Até. Será que eles aguentam? O moço está passando, não é o meu caso esse, nem é um outro amigo meu, certo? E aí cai um reboco do prédio, ele passando embaixo, cai na cabeça dele, que reboco corta a orelha dele, machuca ele todinho, cai no chão desmaiado, desacordado. A hora que aconteceu, a primeira coisa que ele pensou assim, ai, Alta de Souza, me ajuda. A primeira coisa que ele falou para mim que ele pensou foi isso. Olha a coincidência, estava passando uma ambulância do lado ali. Quando viu aquilo, a ambulância parou. Tinha um médico lá dentro. Puseram ele na ambulância, levaram ele para o hospital. Questão de 2 minutos que caiu um negócio na cabeça dele. Aí fizeram cirurgia e tamparam e isso e aquilo. 3 dias o homem saiu do hospital. Aí você pensa assim, será que esse homem tem merecimento? Porque vocês imaginam,
caiu um negócio, a ambulância vindo assim no trânsito, viu um negócio, parou, tinha um médico lá dentro, pôs ele dentro da ambulância, levou ele. Meu Deus do céu. Eu também tentei ligar para ele, falei, escuta, você não pode pedir para a Alta de Souza, né? Estou com esse problema, aquele problema. Falou, não, se vira, você se vira, cada um se vira, certo? Quando a coisa não é muito grave também, as pessoas também não podem ficar incomodando os espíritos para isso, obviamente, não é mesmo? Mas é assim, aquisição de merecimento, e aqui adquiriremos merecimento com a prática do amor, a prática da caridade, a prática do bem. Do contrário, a gente vai precisar, né, ficar um mês no hospital, né, dormindo na cadeira. Quando não tem merecimento, é isso que acontece, né? Quando não tem merecimento, falou com o Bezerra, foi uma vez só. De um dia para o outro, o camarada já saiu lá, todo feliz, cheio de presente, né? Então, façamos um esforço para que a gente possa construir merecimento, porque é muito provável a força do pensamento. Então, você está numa situação difícil, você vai pensar naquilo, vai dizer, e agora, Senhor? Tem merecimento? E aí? Só falou, e agora, Senhor? Tem merecimento? Não precisa falar mais nada. Aliás, quando a gente fala e agora, eles já resolveram. O André Luiz, uma das obras do André Luiz, tem lá uma situação que as pessoas veem lá, não sei se é um acidente, uma coisa mais grave assim, e aí o pessoal faz prece e tal, e tal, e tal, e tal, e o André Luiz fala assim, agora que eu estou vendo o mundo espiritual, quando a gente faz a prece, o socorro já veio e já foi embora, já resolveu, o que tinha que resolver já foi embora. Aí a gente pensa, puxa vida, né? Os espíritos sabem muito das coisas, sabem como lidar com as coisas, né? A gente que é apavorado, é desesperado, então com o entendimento da doutrina, a gente vai devagarzinho aceitando a ideia de que talvez a gente precise um pouquinho daquilo, que talvez aquilo seja um aguilhão para evitar maiores problemas para a gente, que talvez aquilo veio nos socorrer. Então a gente não vai ficar revoltado porque a gente está vivendo às vezes um constrangimento, um drama, um problema qualquer. A gente vai entender que aquilo, na maioria das vezes, veio justamente para nos ajudar, para nos favorecer. Então, com o entendimento da doutrina, fica tão mais fácil a gente viver, porque não é qualquer coisa que nos derruba, nos dobra. Então, sei lá, começando uma discussão no ônibus, você, quietinho na sua, pensa naquele pessoal. E aí, Senhor, o povo quer brigar, e dá um apoio aí para eles, né? Só isso. Não precisa ir lá, ficar de olho, né? Passou no ônibus, viu um acidente, uma pessoa estirada no chão, um probleminha qualquer, não precisa ficar, uma precezinha, uma ajuda. Se tem uma extensão, vamos ver. Aparentemente não. Então é isso, que nós possamos ter força para ganhar merecimento, porque quem tem merecimento, vamos dizer assim, o merecimento está mais ou menos semelhante talvez a recursos que a gente não consegue auferir, né? A gente tem recursos, mas não é recurso amoedado, é um recurso que a gente tem, nós temos advogados da nossa causa. O Emmanuel tem uma frasezinha agora para encerrar que diz assim: todo bem que nós fizermos em algum lugar, não importa o bem que é pequeno, grande, médio, não importa, todo bem que nós fizermos em algum lugar será o nosso advogado em qualquer parte. Então, praticou o bem, não tenha medo, esteja certo, nós estamos bem assistidos, estamos bem amparados. Não praticou o bem, aí quem sabe a gente precise aprender alguma coisa antes, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, possamos ter uma ótima semana, não percam as esperanças, na próxima semana pessoas muito capacitadas podem estar aqui com vocês, tá bom? Que é assim, né, quando ele não acha mais ninguém, aí sou eu que venho, né, então tenham um pouquinho de paciência, orem bastante por mim, tá bom? O meu filho hoje tem 19 anos, tá certo? 19 anos, e a gente achou que ele ia embora, não é? A gente achou que ele ia embora, mas ele já tem 19 anos, tá aí, viu, irmão?
Muito obrigado. Vamos terminar com uma prece, né? Uma prece não, com uma poesia, né? Eu falei um pouquinho da Alta de Souza, mas vamos falar uma outra. Vamos ver aqui, deixa eu ligar o computador aqui, ver uma poesia que a gente possa falar além da Alta de Souza. Bom, a Alta de Souza escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho. Entre falsos prazeres tentadores, há feridas que sangram, há pavores de órfãos, sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelos que sofrem em desesperação. Todo o bem que plantares nesta vida, seguirá tua alma infinita nos caminhos de luz e redenção. Então, talvez como um lavrador, que a gente vai plantando e vai seguindo em frente. Depois alguém vem colhendo, mas a gente só vai plantando, não é? Então, que a gente possa plantar o bem aonde quer que a gente esteja. É certo que de vez em quando nosso coraçãozinho endurece um pouco, mas aonde for possível, com quem for possível, façamos o bem que esteja ao nosso alcance, porque aí a nossa conversinha simples e humilde com o Criador será uma súplica ou um pedido que certamente não nos deixará assim sozinhos e em vão, tá bom? Muito obrigado.